Olá, alunos! Vamos aqui para continuar nossa aula de testes de significância. Nós havíamos parado lá nos contrastes, né? No erro padrão do contraste. E agora a gente vai começar o teste T de Student, tá? O teste T, pessoal, ele serve para a gente testar médias de 2 tratamentos ou médias de 2 grupos de tratamentos, tá? Caso aí em que o contraste tem mais de 2 médias envolvidas, tá? Os contrastes, então, que vão ser testados, eles devem ser estabelecidos antes, tá? De obtidos os dados experimentais, tá? E eles devem também ser ortogonais entre si. A gente não pode esquecer esse detalhe, tá bom? E o que é o nosso interesse? Testar, né, verificar essa estimativa do contraste, se ela difere ou não de zero, tá? Então, aqui no cantinho aqui, a gente tem as hipóteses H0, tá? Então, a gente tem aqui se o meu Y, né, que é o meu contraste, tá? Se ele é igual a zero ou se para H1, se ele é diferente de zero, tá? Então, vamos pensar aí num experimento com I tratamentos e R repetições, tá? Então, a gente tem aqui o contraste Y1, que é igual a C1M1, né, até CIMI, tá? Então, primeiro passo, o que a gente faz? Calcula essa estimativa do contraste, tá? Lembrando, pessoal, que esse circunflexo aqui sobre o Y, que é o contraste, a gente lê como estimativa, tá? Vocês já viram, mas eu tô aqui relembrando. Então, a gente tem que a estimativa do contraste é C1M1 mais C2M2, né? A estimativa da média 2, até a última que a gente tiver em cada exercício, tá? Depois, a gente calcula a estimativa da variância da estimativa desse contraste, tá? Que a gente já viu essa fórmula, que é a soma dos quadrados dos coeficientes vezes o quadrado médio do resíduo dividido por R, tá? E calcula aí o erro padrão, tá? Dessa estimativa desse contraste, tá bom? Que é simplesmente extrair a raiz da estimativa da variância da estimativa do contraste. E o nosso teste T vai ser o quociente entre a estimativa do nosso contraste pelo erro padrão aí dessa estimativa, tá? E aí depois a gente olha na tabela de T, tá? Em função do número de graus de liberdade do resíduo, tá? E aí a gente vai comparar, tá bom? Se o módulo, tá, desse meu T calculado, ele for maior ou igual que o T que a gente encontrar lá na tabela, tá? Lembrando que essa T de Student, ela tem uma tabela específica e eu vou estar também disponibilizando ela lá para vocês, tá? Então, se esse módulo desse T calculado for maior ou igual que o T tabelado, o teste vai ser significativo, ou seja, a gente vai rejeitar a hipótese H0, né? E aí a gente conclui, então, que as médias desse tratamento diferem, tá? Porque aí a gente vai concluir que que a nossa estimativa ali do contraste, ela é diferente de zero, tá? Em outro caso, se o módulo desse T calculado aí for menor do que o T tabelado, aí o teste não é significativo e aí a gente não rejeita a hipótese. E aí a gente conclui que as médias desses tratamentos ou desses grupos, eles não diferem, tá bom? Bom, e aí a gente faz o que no último passo? A gente utiliza G, né, a alternativa G, e indica a significância deste teste. Ou a gente põe MS para não significativo, ou a gente coloca um asterisco se ele for significativo a 5%, ou a gente usa 2 asteriscos para ele sendo significativo a 1%, tá? Então, vamos lá para um exemplo, tá? Eu sei que aí vocês já devem ter feito para trás, né? Mas essa parte introdutória aqui é mais para a gente estar relembrando algumas coisas que a gente vai usar muito aí para frente, tá? Então, seja aí um experimento de competição de cultivares de cana-de-açúcar, tá? Então, foram utilizados ali nesse experimento 5 tratamentos, tá? Com 4 repetições. O delineamento que foi utilizado, esse experimento, foi em blocos casualizados. Nesse momento aqui, nós não vamos nos ater às características desse delineamento, tá? Nós vamos ver ele mais para frente, mais detalhado, e aí a gente vai entender o passo a passo, tá? O que eu quero aqui, simplesmente, é que a gente tenha aqui o quadro da ANOVA, né, da análise da variância, e a gente tem aqui, ó, o teste F, tá? A gente vê, ó, que os tratamentos aqui, ó, a causa de variação, que são os tratamentos, ele deu significativo a 5%, ou seja, então, há diferença aqui nessas cultivares aí de cana-de-açúcar, tá? E para blocos aqui, a gente observa que não foi significativo, tá? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe aí em questão de blocos por enquanto, tá?
Bom, e aí então eu forneci aí para vocês as médias de produção da cana-de-açúcar, tá? Então ali a gente tem a primeira variedade, uma variedade CO 413, as demais variedades da qualidade da CB, tá? Com a variação ali naquela numeração. E aí quem é da área entende mais especificamente o que que é isso. O que interessa ali para nós é que nós temos ali as médias para cada um daqueles 5 tratamentos, tá? Bom, como eu tenho então 5 tratamentos, nós podemos testar 4 contrastes. Por quê? Lembra lá que o número de contrastes que nós podemos utilizar, né, dentro de um experimento é exatamente igual ao número de graus de liberdades do tratamento, né? Então, como a gente tem 5 tratamentos, 5 menos 1, 4, então a gente pode fazer 4 contrastes ortogonais entre si. Então, eu peguei aí 2 contrastes da seguinte forma. O contraste 1 aqui, eu estou fazendo o quê? Colocando a CO, tá? A variedade CO versus a variedade CB. Bom, como então, se a gente olhar aqui em cima, ó, eu tenho 4 variedades CBs, então eu vou ter que colocar aqui ó, um coeficiente 4M1, que é o meu CO, tá? Que é a média da minha variedade CO, menos M2, menos M3, menos M4 e menos M5, porque na hora que a gente somar aqui, ó, menos 1 com menos 1 com menos 1 com menos 1 dá menos 4, soma com 4, contraste. Então, a gente tem aqui, sim, isso aqui é um exemplo de contraste. Lembra que o somatório dos coeficientes tem que dar 0, tá? E para o Y2 aqui, no Y2 aqui eu fiz duelei ali, né, digamos assim, a CB4170, que seria a média 4, com a média 5, que é a CB4176. Então, como para ele ser um contraste, então tem que ser 1 menos 1, tá? Porque se eu somar 1 menos 1 vai dar 0. Mas lembre-se que esses dois contrastes têm que ser o quê? Ortogonais entre si. Então, vamos lá verificar, ó. A soma da multiplicação dos coeficientes tem que ser 0. Então, olha aqui, pessoal, ó. No Y1 eu tenho aqui, ó, menos 1 vezes 1 daqui, dá menos 1. Mais menos 1 desse M5 vezes esse menos 1 daqui, vai ficar menos com menos é mais, então vai ficar mais 1. Então, tinha dado menos 1 com mais 1 igual a 0. Então, ok, esses dois contrastes, eles são ortogonais, tá? Então, vamos primeiro ali, tá? Para o primeiro caso aqui, a CO versus a CB, tá bom? Eu já coloquei até a resolução aqui, para ficar mais tranquilo da gente verificar. E a gente vai passo a passo. Então, o que é a primeira coisa que a gente faz, tá, pessoal? Então, eu tenho lá o meu contraste 1, tá? Que eu vou testar ele pelo teste T de Student. Então, ele era 4M1 menos M2 menos M3 menos M4 menos M5. Então, ó, lembrando que no slide anterior aqui, ó, eu tinha ali os valores aqui das minhas médias, tá? E aí, só para lembrar, lembra que lá no começo que eu falei para vocês, a gente não tá, agora a gente quer testar o quê? Se esse contraste 1 é igual a 0, tá? Mas como o meu contraste 1 era 4M1 menos M2 menos M3 menos M4 menos M5, eu posso também representar a minha hipótese H0 dessa forma, ó. Eu posso isolar a média 1, né, vai ser igual, aí aqui a gente passou as outras médias para o segundo membro, para o segundo lado da igualdade, tá? E dividir por 4. Então, eu posso representar dessa forma também a minha hipótese? Pode, tá bom? E aí, então, a gente vai lá substituir, então, ó. 4 vezes 100,2 menos 137,2 menos 139,7 menos 129,8 menos 124,6. Então, resolvendo isso aqui, né? Lembrando que sempre a gente usando, então, aí, né? Usando o calculador, a gente encontra que a estimativa desse contraste vai ser de menos 130,5, tá? A estimativa da variância da estimativa, lembra a fórmula? Então, assim, ó, vai ser, ó, vou colocar aqui na lousa para vocês, tá? Então, a fórmula, ó, a estimativa da variância da estimativa para y1 vai ser igual a ó, C1 ao quadrado, mais C2 ao quadrado, mais C3 ao quadrado, mais C4 ao quadrado, mais C5 ao quadrado, que multiplica o S ao quadrado dividido por R.
Lembrando só aí, ó, que o S quadrado nada mais é que o meu quadrado médio do resíduo, tá? Que a gente vai obter esse quadrado médio do resíduo, a gente tem lá no quadro da nova, que eu já apresentei para vocês, tá bom? Voltando, então, aqui no nosso exercício, então, a gente coloca aqui, ó, 4 ao quadrado, mais menos 1 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 ao quadrado, a gente obtém 20, tá? Se a gente voltar lá no quadro da nossa nova, tá? No quadro, vou voltar aqui para vocês, ó, no quadro da nossa análise de variância, a gente observa aqui, ó, o quadrado médio do resíduo foi de 286,11. Então, a gente substitui, divide por 4, que o exercício falou para nós lá no enunciado que eram 4 repetições. Então, isso aqui vai dar para nós, né, a variância dessa estimativa de 1.430,55, tá? A gente extrai a raiz para retirar o nosso erro, tá? E aí a gente tem que esse erro aqui vai ser de 37,8, tá? Toneladas por hectare. Então, meu teste T vai ser o menos 130,5 dividido por 37,8. Então, a gente vai obter menos 3,45, tá? E aí, na tabela de T, pessoal, tá? A gente vai olhar o seguinte, depois eu vou disponibilizar para vocês essa tabela de T, tá? Aqui eu vou colocar depois ela no slide, e lá no site, quando ficar lá no site, o slide vai estar com um exemplinho aqui num slide dessa tabela, mas ela vai estar também lá para vocês em tabelas estatísticas, tá? Então, essa tabela aqui, pessoal, aqui em cima a gente tem, ó, valores de T nos níveis de 10 a 0,5. Então, aqui, ó, essa coluna, ó, vai representar se for 10%, 5, 2 e 1. E essa coluna aqui, ó, a primeira coluna aqui são os graus de liberdade. No nosso caso aqui, ó, se nós voltarmos lá na tabela da análise da variância, a gente vai olhar os graus de liberdade do resíduo, tá? Então, a gente observa aqui, ó, que a gente tinha 12 graus de liberdade. Então, o que a gente faz? A gente vai usar o quê? A 5% e a 6%, ó. Então, a gente vem aqui na linha do 12 graus, não vai dar para vocês visualizarem aí, mas só de eu mostrando aqui, vocês vão relembrar como que olha, tá? Então, você vem aqui na linha do 12 graus, a gente vai lá na coluna de 5%, a gente verifica aqui, ó, que é 2,18, tá? E para 1% vai ser 3,06, tá bom? Então, tá aqui no slide já. Então, esses são os meus T's tabelados. Então, o que a gente faz? A gente vai comparar, então, esse teste T, ó, a gente voltar lá atrás no que eu mostrei para vocês, a gente vai comparar, tá? Se ele for maior ou igual que o tabelado, a gente rejeita H0. Se ele for menor, a gente não rejeita, tá bom? Então, o que a gente verifica aqui, ó? Se a gente pegar esse módulo do T aqui, ó, calculado, ele é maior do que 2,18, né, que seria de 5%, e maior também do que 1%, tá? Então, a gente pode concluir para um só dos níveis de significância. Então, eu posso escrever da seguinte forma: como o módulo de T é maior que o meu T tabelado, a 1% de probabilidade, tá? O teste, ele é significativo ao nível de 1%, tá? De probabilidade, e rejeita-se H0 para Y1. O que significa isso? Que a média de produção dessa variedade CO, ela difere das médias das variedades do grupo CB. Por quê? Porque lembra lá, ó, que no início aqui, ó, a gente tava, no nosso contraste, a gente fez o quê? A gente duelou a variedade CO com as 4 variedades CB. Então, como a gente rejeitou a nossa hipótese H0, então sim, elas diferem entre si aí com relação à produção, tá? E aí a gente pode também verificar aqui, ó, que o grupo CB, ele é melhor que a variedade CO, porque ele produz, em média, 32,6 toneladas a mais, tá bom? E aí vocês poderiam me perguntar, tá? Como, professora, que eu posso concluir que essa variedade CB, ela é melhor? Simplesmente, tá? Se a gente voltar aqui, ó, nessa hipótese, aqui H0, se a gente calcular aqui, ó, a estimativa M2 mais M3 mais M4 mais M5 e dividir por 4, a gente vai encontrar ali 132,82, tá, de toneladas. Subtraído da estimativa de M1,
sobra ali para nós esses 32,6 toneladas por hectare, tá? Mostrando, então, que elas realmente têm diferença e essa CB, no caso aqui, é melhor, tá bom? Vamos continuar. Agora a gente vai fazer o teste para o segundo contraste que a gente criou. Lembra que a gente usou agora a variedade 4 contra a variedade 5, tá bom? Então eu vou escrever lá y2 igual a 0 ou y2 diferente de 0, ou simplesmente, lembra que o meu y2 era m4 menos m5. Então a gente pode colocar se m4 é igual a m5 ou se elas são diferentes entre si, tá? Então o que a gente pega lá? Ó, a média de produção para M4 foi 129,8 menos 124,6, que é a da média 5, tá? E aí, então, a gente encontra 5,2 toneladas por hectare, tá? A estimativa da variância para Y2 vai ficar, então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Que aí vai dar 1 mais 1, 2, tá? Que multiplica o quadrado médio do resíduo dividido por 4, a gente vai encontrar aí 143,6. Extraindo essa raiz, dá ali aproximadamente 12, né? Seria o 144. Lógico que se a gente colocar aqui, ó, a raiz de 143,06 dá 11,96. Então, eu coloquei ali aproximadamente 12, tá? Então, o meu teste T aqui vai ficar 5,2, que divide 12, tá? Vai dar 0,43. E aí, lá pela tabela de T, tá? Que é com os mesmos 12 graus de liberdade do resíduo, né? Então, lembrando que a gente já tinha visto que era 2,18 e 3,6, a gente observa aqui o módulo deste teste T, tá? 0,43, ele é menor que 2,18 e menor que 3,06. Então, quer dizer, o meu teste não é significativo. Então, nesse caso, a gente não vai rejeitar H0 a 5% de probabilidade, tá bom? Portanto, então, o que a gente conclui? Que a média de produção dessa variedade CB4170, ela não difere da média da variedade CB4176. Então, se elas não diferem, eu posso utilizar qualquer uma dessas duas variedades, que eu vou ter ali mais ou menos a mesma proporção de produção. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que ficar, a gente tira aí na aula presencial depois, tá? Bom, agora vem o teste de Tukey, tá? O Tukey, não sei, eu falo Tukey mesmo, tá bom? Ele é utilizado, pessoal, para a gente testar qualquer contraste entre duas médias de tratamento, tá? O número de contrastes vão ser testados, vai consistir no número de combinações das médias 2 a 2, que a gente vai fazendo, tá? O teste ele é exato quando as duas médias do contraste têm o mesmo número de repetições, tá bom? Ele é um teste rigoroso, e geralmente é aplicado a 5% de probabilidade, tá? E ele é o mais utilizado aí quando a gente fala em termos de comparações de médias de um experimento. Até por ser também de fácil interpretação para pessoas de outras áreas, né? Que tem mais dificuldade aí com a estatística. Como que é o cálculo, então, aí do teste de Tukey, tá? A gente precisa calcular a diferença mínima significativa, que a gente vai chamar de DMS, tá? E a gente vai denotar essa DMS pelo delta, tá? Então, esse meu delta aqui, que é a minha diferença mínima significativa, vai ser igual ao meu Q, que é uma amplitude total estudentizada, tá? Que é encontrada também em tabelas, tá? Em função do número de tratamentos, tá? Então, na horizontal ficam os números de tratamentos, na vertical ali fica o número de graus de liberdade do resíduo, tá? Então, aí o R, e aí que vai multiplicar quem? A raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido por R, que é os números de repetições, tá bom? E essas, de novo, tá? Esse teste de Tukey também, pessoal, ele tem tabelas aí que depois eu vou disponibilizar para vocês também, tudo lá no site, tá bom? Pra gente olhar. Aí, B, né? Depois a gente calcula as estimativas desses contrastes de duas médias, e aí a gente vai comparar, tá? Cada estimativa do contraste em módulo, tá? Então, o módulo dessa estimativa desse contraste a gente vai comparar com o nosso delta lá, ou a nossa diferença mínima significativa. Se o módulo desse contraste for maior ou igual ao delta, o teste é significativo, ou seja, essas duas médias diferem entre si, tá bom? Se o meu módulo de y for menor do que o delta, então esse teste não é significativo e indica que essas duas médias não são diferentes, tá bom? E aí a gente pode indicar a significância do teste no valor dessa estimativa do contraste por ms,
o asterisco, quando for a 5%, e 2 asteriscos a 1%, tá? Observações, tá? As médias, elas não precisam ser colocadas em ordem decrescente de valores, tá? Esse livro mesmo, ele faz simplesmente uma tabelinha cruzando, né, as médias e não necessariamente coloca em ordem decrescente. No entanto, quando a gente coloca da maior média para a menor e vamos fazendo os testes 2 a 2, isso facilita para nós, tá? Fica mais fácil o entendimento, até também para a gente passar para outras pessoas que não são, né, da área de exatas, para entender ali a questão do trabalho deles, tá bom? Quando os números de repetições das duas médias forem diferentes, tá? Então, lembra que às vezes a gente pode comparar duas médias que têm repetições diferentes, tá? A gente pode utilizar o teste, só que de modo aproximado. Aí agora a nossa diferença mínima significativa, ela vai ser da seguinte forma, a gente chama aí de delta linha, para diferenciar daquele delta anterior, que vai ser o Q, que é a nossa amplitude estudantizada, que a gente obtém lá das tabelas, em função do número de tratamento e o grau de liberdade do resíduo, que vai multiplicar raiz quadrada de meio vezes a estimativa da variância da estimativa desse contraste, tá bom? E essa estimativa da variância aqui, ó, vai ser obtida em cada delineamento com um número diferente de repetições para as médias, tá? Que aí vai ser um caso mais específico quando isso precisar acontecer, tá? Bom, então vamos lá para o exemplinho para vocês, tá? Olhem aí o exemplo bem com calma, que fica fácil de vocês recordarem aí, tá? Como que a gente faz. Então, tem lá, eu peguei aquelas 5 médias do exemplo que a gente usou lá para o teste T, tá? Coloquei elas em ordem decrescente, ou seja, da maior para a menor, tá? Então, a princípio, não tinha essas letrinhas aí. A gente simplesmente coloca elas em ordem decrescente, tá? Calculei o meu delta aqui do lado, tá? Então, eu fui lá na minha tabela, ó. Lá na tabela do Q, eu tenho lá 5 tratamentos e 12 graus de liberdade por resíduo. Então, aí eu encontrei lá, ó, que o meu Q tabelado é 4,51. Então, eu venho aqui, ó, 4,51, que multiplica a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido por 4. E aí eu obtive aqui, ó, 38,1 toneladas por hectares, tá bom? E aí, então, esse aí vai ser o meu delta que a gente vai utilizar para comparar agora as médias 2 a 2, tá bom? Agora, pessoal, preste atenção aqui. Então, a gente vai começar lá com a M3, certo? Então, eu começo aqui, ó. 139,7 menos 137,2. A diferença dessa M3 com essa M2 deu 2,5, tá bom? 2,5 é maior ou menor que 38, pessoal? É menor. Então, significa que a média 3 e a média 2, elas são iguais. Então, eu coloco aqui uma letrinha A, aqui na média 3, e coloco uma letrinha A na média 2. Agora, eu vou comparar a média 3 com a média 4. Então, vai ficar 139,7 menos 129,8. Então, deu 9,9. 9,9, que é a diferença da M3 menos a M4, tá? Vai ser menor que 38,1. Então, se ela é menor que 38,1, então elas também são iguais. Então, o A aqui, ó, continua nessa média 4. Vou fazer lá, então, ó, 139,7 menos 124,6. Então, vai ficar 15,1. 15 é menor que 38. Então, elas continuam sendo iguais. Então, o mesmo A que eu pus aqui, eu trago para cá. Agora, quando eu fizer 139,7 menos 100,2, pessoal, aí a diferença, ó, de M3 para M1 já deu 39,5, tá? E aí, o que a gente vê? 39,5 é maior que 38,1. Então, como é maior, então a gente volta aqui, ó, o Azinho não pode vir para a média 1, porque a gente viu que a diferença entre a média 3 com a média 1, essa diferença deu maior que 38,1. Então, o que acontece aqui? A gente deixa sem letra, igual.
Agora, então, acabei. Comparei até a última. Agora a gente começa a comparar da M2 até... Aí a gente vai fazer o mesmo procedimento até a M1, tá? Então, vamos fazer lá. 137,2 menos 129,8, tá? A gente vai encontrar aí 7,4. 7,4 é menor que 38. Então, a gente vem aqui, ó, coloca a letrinha B aqui e a letrinha B aqui. Agora, 137,2 menos 124,6 vai dar 12,6, que é menor que 38. Então, esse mesmo Bzinho desce para cá. Agora, 137,2 menos 100,2 dá 37. 37, pessoal, tá? Deu bem próximo de 38, mas é menor. Então, continua aqui com a letrinha B. Então, ou seja, de M2 até M1, elas são todas iguais, tá? Paro por aqui? Não, eu não paro. Aí, o que acontece? Eu vou pegar agora a M4 e comparar com as de baixo. Até eu terminar com a última combinação, ó, a diferença é de M5 com M1. Então, quando a gente faz aqui, ó, M4, que no caso é 129,8 menos 124,6, dá 5,2, menor que 38. Então, elas continuam sendo iguais. Precisa pôr C e C aqui? Não precisa, tá? Porque a gente só começa a pôr outra letrinha quando a gente encontra uma diferença mínima significativa entre elas. Então, elas não são iguais, eu já tenho Bzinho aqui, então não preciso, tá? Se eu faço lá, ó, 129 menos 100,2 dá 29,6, que continua sendo menor do que 38, então também a gente não precisa colocar outra letrinha, porque elas são estatisticamente iguais. E por último, né, aí agora eu vou usar lá a M5, então vou fazer aqui, ó, 124,6 menos 100,2, 24,4, o que significa que é menor que 38,1, então elas também são iguais, então eu não precisei trocar. Então observe que a gente só põe uma letrinha quando a gente encontra a diferença entre duas delas é maior do que aquele delta que a gente calcula. Então agora olhando para isso aqui, ó, o que a gente conclui? Ó, o que tem médias seguidas de uma mesma letra, elas não diferem pelo teste de Tukey. Então se a gente olhar aqui, ó, por esse teste de Tukey, o que a gente pode concluir? Que o teste só acusou uma diferença significativa, ó, entre as médias 3 e as médias 1. Por quê? Ó, a média 2, 4 e 5, elas têm as mesmas letrinhas, então elas são estatisticamente iguais, tá? Agora, a M3 tem só a letrinha A e a M1 tem só a letrinha B. Então, ó, essas duas aqui diferem entre si, mas as demais não. Tá bom? Então, assim que a gente, relembrando nossa conclusão aí para o teste de Tukey. Opa, tem que mudar aqui. Bom, e aí, pessoal, eu vou falar agora com vocês um pouquinho só do teste Duncan e depois o teste de Sheffer. Mas o teste de Duncan, pessoal, eu nem vou mostrar na lousa como é, porque eu não vou cobrar ele manualmente, tá? Se eu for cobrar algum tipo de exercício, ou a gente vai precisar, na realidade, nem cobrar aqui, mas lá dentro dos delineamentos, quando a gente for fazer comparações de médias, no caso, eu vou usar o Tukey ou o Sheffer, tá bom? Mas o que o teste Duncan faz, né? Duncan, vou falar. Ele é utilizado para a totalidade dos contrastes de duas médias, tá? Ele é menos rigoroso que o teste de Tukey, tá? Mas ele é de aplicação trabalhosa. Cada vez que a gente, por exemplo, lá no teste de Tukey, a gente comparou primeiro, tá? Só para voltar aqui para vocês entenderem. A gente fez lá M3 com M2, depois a gente fez M3 e M4. E aí mas a gente usava o mesmo delta. Lá no Duncan, ele fala o seguinte: quando você vai fazer lá, ó, de M3 para M4, como aqui no meio tinha M2, aí você vai ter que calcular um delta que envolve 3 médias. Por quê? Porque entre a 3 e a 4, vamos supor assim, entre a 3 e a 4 tem um M2 no meio. Por isso que ele é mais trabalhoso, tá? Ela exige uma ordenação prévia dessas médias dos níveis, tá? Do fator em estudo, e que todas as médias possuam o mesmo número de repetições para que ele seja exato, tá?
E em cada contraste aí, pessoal, a gente só pode comparar duas médias, tá? Mas a diferença entre elas pode abranger duas ou mais médias, tá? Depois a gente coloca, então, como que a gente faz? Coloca essas I médias dos tratamentos em ordem decrescente. Aí a gente vai calcular a estimativa que abrange, né, I médias, né? A média maior menos essa menor. Depois, o que a gente faz? Calcula o valor da amplitude total mínima significativa. E aí, pessoal, tá? Que é calculado que a gente denota aí por DI, tá? Então, esse DI aqui, para o teste de Duncan, aí, vai ser igual a ZI, que é um valor tabelado, tá? Que a gente encontra em função do nível alfa de probabilidade, tá? Ele envolve o número de médias abrangidas, tá? Pelo nosso contraste na horizontal e o número de graus de liberdade do resíduo na vertical, que multiplica a raiz quadrada do médio do resíduo dividido pelo número de repetições, tá? E aí, então, a gente vai comparar essa estimativa do YI com o DI, tá? Se ele for menor, então o teste é não significativo e indica que essas duas médias em que entraram no contraste não são diferentes, tá? De contrapartida, se essa YI, tá? A estimativa de YI for maior ou igual a esse DI, então o teste é sim significativo. E essas duas médias aí, elas são diferentes entre elas, tá bom? Aí a gente faz o quê? Calcula as estimativas do contraste, aí calcula o novo valor para D. Quando a gente vai comparar, então, fazer a diferença entre a distância entre médias 4, 2, 1, a gente cada vez vai ser um DI diferente, tá bom? Por isso que eu falei para vocês, ele é mais trabalhoso, mas a ideia é a mesma lá do Tukey. Só que vão ser vários DIs, tá? Para cada, quando você envolve mais médias, tá? E o teste de Sheffer, tá? Que é o último que a gente vai ver na aula de hoje. Ele é usado para testar qualquer contraste entre médias de tratamentos, tá? Ele é muito rigoroso, tá? Porque normalmente ele é mais utilizado em contrastes que apresentam mais de duas médias, tá? Quando comparam médias de grupos de tratamentos, tá? E ele exige apenas que o teste F da nova seja significativo. Por quê, pessoal? Porque o F sendo significativo indica que pelo menos um contraste de média ali daquele tratamento vão ser diferente, né? Vai ser significativo. Então, ele dando significativo, já posso sim utilizar o teste de Sheffer, tá? Como que é o teste de Sheffer? Então, a gente tem lá, né? Calcular primeiro a estimativa desse contraste, tá? Aí a gente calcula a estimativa da variância da estimativa, né? Calcula o valor do S. Quem que é o meu S agora? O meu S vai ser a raiz quadrada de I menos 1, sendo I o número de tratamentos, que multiplica o meu F tabelado, tá? De novo, né? Aquela tabela, famosa tabela de F que vocês já usaram em outras disciplinas, que multiplica a estimativa da variância da estimativa do contraste, tá bom? Então, o F é tabelado em função do número de graus de tratamento pelo número de graus do resíduo, tudo bem? Aí depois a gente vai comparar a estimativa do contraste, tá? Em valor absoluto, por quê? Porque a gente pode ter essa estimativa negativa, mas a gente vai comparar ele com o valor absoluto com o meu S. Porque o meu S é em função de uma raiz quadrada, a gente não vai encontrar um resultado ali negativo, tá? Então, se o módulo, então, estimativa desse contraste for maior ou igual do que esse teste é significativo, a gente rejeita H0 e conclui que as médias dos dois tratamentos de Y, elas diferem significativamente, tá? E, por outro lado, se o módulo dessa estimativa for menor do que S, então ele não é significativo e as médias dos dois tratamentos aí, elas não diferem simultaneamente, tá? E por último, lá a gente vai e indica lá a significância, seja ela, né, por NS, por um asterisco ou por dois asteriscos. Então, vamos fechar aí com dois exemplinhos que eu vou resolver para vocês aqui, tá? Então, vamos utilizar o mesmo exemplo que a gente utilizou lá com o teste de Tukey não, com o teste de T, tá bom? Então, lá no teste de T, a gente usou quem? Usou a CO versus a CB, tá? E depois a gente usou CB 4069, que era a M3, versus a CO 413.
Não, na realidade, essa aqui a gente não usou lá no teste T, a gente usou somente essa aqui. A gente tinha testado lá no teste de T o M4 com o M5, tá? Então, eu vou testar essa 2 aqui, que é o M3 com o M1, tá? E aí, eu vou usar o mesmo contraste que a gente usou lá no teste de T para a gente depois comparar, né? Lá no teste T, a gente vai voltar para ver se ele foi significativo ou não e comparar com esse, tá? Então, só lembrando aí, se eu tenho, então, aí o CO versus a CB, então o meu contraste é daquela forma, né? Então eu quero testar se o meu contraste é igual a zero ou diferente de zero. Que eu posso escrever também dessa forma. Eu isolo aqui, ó, eu venho aqui, isolo meu M1, né? Passo essas aqui, né, positivas para o outro lado, como o 4 multiplica, passa dividindo, então eu posso construir a minha hipótese H0 desta forma aqui, tá? Então, ó, o que a gente faz lá primeiro? A primeira coisa que a gente faz. Então, vamos lá para o nosso quadro agora. Então, pessoal, a gente vai começar o quê? Primeira coisa lá, então, a gente está testando quem? Ó, a CO versus a CB, tá? Então, a gente vai calcular a estimativa para o meu Y1, tá? Então, era lá, ó, 4... A estimativa, tá, de M1 eu já vou colocar direto, tá bom? Vocês já vão ter o slide aí depois, vocês voltam lá. Então, vai ser, ó, 4 que vai multiplicar 100,2 menos a média, a estimativa da segunda variedade é 137,2 menos 139,7 menos 129,8 menos 124,6. Então, a gente vai obter aí, ó, que essa estimativa do contraste vai ser menos 130,5 toneladas por hectares, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz lá no teste Chefé. A gente voltar lá no slide, a gente calcula, então, aí, essa estimativa aí do nosso contraste. Depois, a gente vai calcular, ó, a variância, a estimativa da variância desse contraste. Lembra lá, ó, pessoal, que é o quadrado dos coeficientes, né? A soma dos quadrados dos coeficientes. Então, eu vou colocar lá, ó. Eu vou colocar direto aqui, ó. 4 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Que vai multiplicar o quadrado médio do resíduo, que é 286 dividido por 11, ó, 0,11, que divide o número de repetições. Então, a variância aí, ó, da minha estimativa aí do meu contraste, tá? Esse resultado aqui a gente vai encontrar 1.430,55, tá? E aí, o que a gente precisa, então? Agora, substituir lá, ó, na minha fórmula S, tá? Quem que é o meu S lá? O meu S vai ser a raiz quadrada de I menos 1, que multiplica o meu F tabelado, que multiplica a variância, a estimativa da variância da estimativa do contraste, tá? E aí, ó, o que a gente faz lá? A gente teria que voltar lá na nossa tabela F, tá? Então, a gente vai lá no F, tá? No caso, a 5%, tá? Então, eu vou usar aqui um F a 5%. E aí, eu vou olhar lá, pessoal. Então, a gente sempre olha o quê? O grau de liberdade do tratamento no numerador. Então, 4 graus de liberdade do tratamento e 12 graus de liberdade do resíduo, ó. Então, quem que é esse 4 aqui, ó? Grau de liberdade para tratamento, tá? E o meu 12 aqui, ó, o grau de liberdade para resíduo. Quando a gente olha lá na nossa tabela F, pessoal, tá? Eu até vou colocar ela aqui para vocês terem uma ideia. Ó, se a gente for aqui, vou lá no meu, aqui, ó. E aqui ficou pequeno, tá, pessoal? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia de como é a tabela F, tá? Aqui em cima, aqui, ó, fica os graus de liberdade do numerador, tá? Então, a gente viria aqui em 4, ó. 4 é aqui onde está a seta, tá bom?
E aqui, ó, o grau de liberdade do denominador, que seria o meu grau de liberdade do resíduo, que seria 12. Aqui eu fiz uma contraposição aqui, tá? Então, a gente viria aqui, ó, em 12 graus de liberdade por resíduo, na coluna do 4 graus, aqui vocês não vão conseguir enxergar, ó, mas isso aqui, ó, é esse valorzinho aqui, 3,26, tá? Para a gente calcular esse aqui. Então, o que a gente encontra aqui, ó, que esse F tabelado aqui, ó, vai ser 3,26. Tá? E aí agora, então, a gente pega esse valor, substitui na nossa fórmula aqui. Então, quem que vai ser o meu S aí, ó? Meu S vai ser, ó, I é 5, então tem lá 5 tratamentos. Menos 1 vai ser 4, que multiplica 3,26, que multiplica lá, ó, a minha variância da estimativa, que é 1.430,55. E aí, então, a gente faz essa multiplicação, extrai essa raiz, a gente vai encontrar ali, ó, 136,58 toneladas por hectares. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos comparar esse S, tá, com a estimativa do nosso contraste, tá? Se esse módulo dessa estimativa do contraste for maior que o meu S, a gente rejeita o H0. Se ele for menor, a gente não rejeita. Então, ó, o que a gente compara aqui? Ó, esse S com a estimativa do contraste. O que a gente olha aqui, pessoal? Que 130,5, tá, em módulo, aí a gente fica positivo, ele vai ser menor que 136,8. Ou seja, ele é, ó, não significativo, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, indicar um NS. Coloquei em vermelho para ficar, né, fácil de vocês identificarem que eu coloquei, tá? E aí, a gente pode escrever a nossa conclusão, tá? Vou colocar a conclusão aqui em preto para ficar fácil, ó. Como módulo da minha estimativa do meu contraste é menor que o meu S, tá? Ou seja, 130,5 é menor que 136. O teste não é significativo. No nível de 5% de probabilidade. Vírgula. Portanto, não se rejeita H0. Ou seja, as médias das variedades C, B, tá? Não difere, tá? Das médias da variedade CO. Tá bom? E aí, pessoal, então tá aí, tá? A nossa resolução. E se a gente observar, pessoal, uma coisa, a gente verifica que esse mesmo contraste, quando nós resolvemos lá para o teste T de Student, ele foi significativo a 1%, tá? E quando a gente, então, vem aqui para o Sheffer, a gente observa, então, que para o teste de Sheffer, ele já foi não significativo, mostrando aí, então, que esse Sheffer ele é mais rigoroso, tá? Bom, agora, então, vamos continuar aqui, testar o nosso segundo contraste lá, que a gente foi testando o M3, né, com o M1, né, que era a CB 4068 versus a CO 413, tá bom? Então, é a mesma coisa de eu falar que esse meu Y2 é igual a 0 ou diferente de 0, tá bom? Ou eu posso simplesmente escrever M3 igual a M1.
Então, vamos lá para o quadro agora para a gente resolver esse último exemplo aqui, né? Esse último contraste aqui usando o teste de Sheffer. Então, pessoal, o que a gente tem aqui, né, para esse segundo contraste aqui? Então, a gente quer testar agora, tá? O Y2 vai ser o quê? Era a estimativa da média 3 menos a estimativa da média 1. Então, olhando lá nos nossos valores, a gente teria aqui, ó, 139,7 menos 100,2. Então, a estimativa aqui deste contraste vai ficar 39,5 toneladas por hectares, tá? Então, essa aqui é a estimativa do nosso segundo contraste, tá? E a estimativa da variância dessa estimativa, tá? Então, é a soma dos quadrados dos coeficientes vezes o quadrado médio do resíduo dividido pela repetição. E aí, a gente vai encontrar aqui, ó, 143,06. Então, a gente pega esse valor agora, substitui lá no nosso S para nós compararmos esse S com a estimativa do nosso contraste, tá? Então, o nosso S, eu tenho 5 tratamentos menos 1, 4. Que vai multiplicar os mesmos 3,26, tá? Lembrando, como que nós calculamos aqui, ó? Encontramos o 3,26 na tabela. A gente olha 4 graus de liberdade para o tratamento, lá na horizontal da nossa tabela, e na vertical a gente procura 12 graus de liberdade para o resíduo. E aí a gente encontra esse 3,26, tá? Que vai multiplicar ali 146,06. Então, a gente vai encontrar aqui um S igual a, aproximadamente aí, né? 43,2 toneladas por hectares. O que a gente faz agora? A gente compara, então, o módulo desse Y2, tá? Com o S aqui. O que a gente observa? Que 39,5 é menor que 43,2, tá bom? Então, a gente continua verificando que o teste também é o quê? Não significativo. Então, a gente pode vir aqui, ó, colocar um NS, tá? E aí a gente escreve, ó, como o módulo da estimativa do contraste 2 é menor do que o S, o teste não é significativo, há 5% de probabilidade. Portanto, não se rejeita H0, ou seja, a média da estimativa, ou, né, no caso aí da variedade, tá? A média aí da variedade CB 4069 não difere da média da variedade CO 413, bom? Então, aí, a gente vê que ele foi um teste não significativo, tá bom, pessoal? E aí, a gente finaliza aqui essa nossa aula sobre testes de significância, e aí eu fico aguardando vocês para o nosso próximo tópico.